Eu te saúdo com a paz do Senhor. Quantos tipos de santificação existem e quais são eles? Na lição de hoje eu vou falar para você a respeito disto. Esta é a lição número 13 da classe de adultos, a nossa última lição do trimestre. Preparando o corpo, a alma e o espírito para a eternidade. É muito importante nós termos isso no nosso coração. Nós precisamos preparar o nosso corpo, alma e espírito para a eternidade. Texto áureo. Mas a nossa cidade está nos céus, donde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Filipenses capítulo 3, versículo 20. Verdade prática. Na vinda de Jesus, nosso corpo abatido será transformado em um corpo glorioso. E como um ser integral, habitaremos para sempre com ele no céu. Introdução. Nesta lição concluiremos enfatizando o propósito da santificação na perspectiva da doutrina bíblica das últimas coisas. As últimas coisas, a questão da escatologia. Pois bem, quando nós falamos sobre a santificação, e a santificação ocorrerá na nossa vida durante toda a nossa vida, exatamente assim, e é importante o porquê que essa santificação, nós devemos viver uma vida de santificação. É sobre esse assunto que eu vou falar com você na lição de hoje, qual a importância da santificação na vida do cristão, se tratando da doutrina bíblica das últimas coisas. Preservando a esperança escatológica. O alvo celestial. Um dos fatores essenciais para a preservação de uma vida de santificação integral é a esperança escatológica, o anseio pela eternidade com Deus. A nossa vida, ela precisa ser uma vida santificada. Preparar o nosso corpo, alma e espírito para a eternidade. Então aqui está o grande pilar da santificação, o grande propósito da santificação. Qual é? Ver o Senhor. Sem a santificação, ninguém verá a Deus. Então observe que a nossa grande esperança escatológica é pela eternidade com o Senhor. Ora, se alguém não prepara o seu corpo, alma e o espírito em santificação para a eternidade, não estará na eternidade com o Senhor. De maneira nenhuma. É impossível ir para as mansões celestiais se não está com uma vida em santificação a Deus. E essa é a nossa grande esperança, né? Uma esperança que é, na verdade, uma certeza, né? Uma certeza da salvação. E nós devemos estar muito firmes com o Senhor a ponto de estarmos conectados de uma forma tão extraordinária em santificação que nós devemos realmente dizer, eu sou uma pessoa salva na pessoa de Jesus. Porque muito cristão fala isso. Fala que é salvo, mas não é. Você observa pelas atitudes da pessoa que ela não é uma pessoa salva. Pelas atitudes e pelas faltas de atitudes também. Por quê? Porque não vive uma vida de santificação, não vive uma vida piedosa, não vive uma vida de amor ao próximo, vive uma vida completamente cheia de rancor, de ódio, de até de desejo de vingança. Isso não é algo de uma pessoa salva na pessoa de Cristo. Oposições à visão celestial. Jesus enfrentou terríveis oposições durante seu ministério, e a começar pelas tentações do diabo, que queria mudar o propósito do Messias e confiná-lo aos limites das conquistas terrenas. Respondendo a Pilatos, o mestre enfatizou: o meu reino não é deste mundo. Observe que o Senhor Jesus, ele sempre falará para a eternidade. Ele nunca se apega às coisas da terra. Ele nunca se apega. Por quê? Porque ele é de cima. Porque o reino dele é de cima, é do céu, não é da terra. Então observe que o Senhor Jesus, ele enfrentou muitas oposições. Observe aqui uma artimanha do adversário. Para quê? Para fazer com que o Senhor Jesus fosse talvez até mesmo um líder, mas somente um líder terreno. Só que o Senhor Jesus não caiu na cilada do diabo. De maneira nenhuma, lá em Mateus capítulo 4, ali na questão das tentações. Então observe bem que é importante observarmos que o nosso adversário, ele está bramando
buscando a quem possa tragar. Observe que ele afrontou até mesmo a Cristo no deserto para tentar a Cristo no deserto. Ora, se o adversário tentou Jesus, que é o Filho de Deus, no deserto, não vai tentar eu e você? Observe que lá em Mateus capítulo 3, versículo 17, a Bíblia diz, né? Deus fala, né? Este é meu filho amado em quem me comprazo. Logo no capítulo 4, logo em seguida, o Satanás já tenta ao Senhor dizendo o seguinte: se tu és filho de Deus, olha, ele já tentou colocar uma dúvida no coração de Jesus. Olha a ousadia que o adversário tem. Então você acha mesmo que o adversário não vai tentar a mim e a você? Claro que ele vai. Ele vai sempre se opor às coisas de cima. Por quê? Porque ele era de lá. Só que ele foi expulso de lá e ele não tem mais como voltar para lá. Então, como ele não pode voltar para lá, ele não quer que ninguém mais vá. Paulo travou grandes combates com opositores que insistiam em reduzir o evangelho. Não é muito diferente hoje. As pessoas hoje querem reduzir o evangelho a uma religião, talvez até uma religião de amor, uma religião até que tem um líder que é um bom líder, que no caso é Cristo, mas que também não é isso tudo. O que é isso? É uma ideia, uma tentativa de diminuir o evangelho. Vem a questão do ecumenismo, por exemplo, que o cristianismo tem que se juntar a outras religiões. O que isso vai acarretar? Bom, se o evangelho ou uma pessoa cristã está indo a uma outra religião, o que acontecerá? Essa pessoa não estará salva. Por quê? Porque nós não podemos servir a dois senhores. Ou nós servimos ao Senhor ou nós não o servimos. Então, tem também a questão de algumas ideologias também, algumas militâncias hoje. Para quê? Para tentar diminuir o evangelho, para tentar sufocar o evangelho para que o evangelho não cresça. Então nós, como igreja do Senhor, nós devemos ficar com os nossos olhos bem atentos para não cair nessas armadilhas da sociedade, da mídia e do adversário de modo geral. Inimigo da cruz de Cristo. Aos Filipenses, Paulo combateu os que pensavam somente nas coisas terrenas. O fim deles é a perdição, o Deus deles é o ventre e a glória deles é para a confusão deles mesmos, que só pensam nas coisas terrenas. Quantas pessoas hoje não estão vivendo assim? Que é um líder, né, um grande líder político, por exemplo, para acabar com os problemas do mundo, né, acabar com a fome no mundo, né, ter um grande avanço tecnológico, uma grande questão de ciência e coisas dessa natureza, mas somente aqui para a terra. Somente para a terra. E nós não somos daqui. Nós estamos aqui de passagem. Nós não somos da terra. Assim como Jesus disse, né, que o meu reino não é deste mundo, nós podemos dizer que o nosso reino é o reino de Jesus. Então, se Jesus não é deste mundo, nós também não somos. Né? Colossenses capítulo 3, versículo 1 nos diz que, como nós somos ressuscitados com Cristo, nós também vamos buscar as coisas que são de cima. Então, essas pessoas, no caso aqui de Filipenses, o que eles faziam, né? Eles procuravam as coisas da terra. Talvez um grande líder terreno, as questões de resolver os problemas da família, da sociedade, de uma forma terrena. De uma forma geral, isso não é ruim. Acabar com os problemas da família não é ruim. Acabar com os problemas da sociedade não é ruim. O problema é pensar só nisso, ficar somente na questão terrena. É esse que é a grande questão aqui, que muitas vezes as pessoas estão buscando uma solução somente para a vida terrena e não busca para o que vem depois disso. Né? E isso é uma grande armadilha do adversário, que ele está fazendo com que as pessoas não compreendam que há uma vida depois disso. O adversário ele é tão astuto que ele chega a dizer, né, colocar na cabeça das pessoas que não existe nem Deus e nem o diabo, que isso tudo é invenção. E para que ele está fazendo isso? Ora, se alguém não crê no diabo e não crê em Deus, então essa pessoa está perdida. Porque se ela não acredita que existe um diabo que vai levar essa pessoa para o inferno, então ele também não precisa de Deus para salvá-lo desse inferno. Então o que acontece? Olha, não, então está tudo bem, a vida aqui,
morreu, acabou. Não, morreu, não acabou. Quando a gente morre, ali é só o início da eternidade. Sinopse: a esperança na eternidade com Cristo fortalece a santificação e mantém o crente focado no propósito celestial. Perigos de teologias modernas. Um cristianismo secularizado. Vivemos o perigo de um cristianismo secular, reduzido a pautas e militâncias ideológicas, sociais, políticas e econômicas, enfrentadas por expedientes meramente humanos. Então, qual é a grande questão hoje do cristianismo? Se você observar, do modo geral, eu sei que existem exceções, e muitas exceções, mas se você observar, ainda mais se você tiver aí mais de 60 anos, né, ainda mais se você for criado no mesmo evangelho, você verá que o evangelho que prega hoje é bem diferente do evangelho que se pregava há 40 anos. É bem diferente. Como é que é o evangelho hoje, de modo geral? Eu sei que existem exceções. No Pará, por exemplo, é um evangelho mais firme. No Maranhão também ele é bem puxado também. Mas, de modo geral, o que é um evangelho hoje? O evangelho hoje ele é secularizado. Ou seja, ele faz parte das questões seculares, ou seja, de algo que não é cristão de fato. Então, uma dessas coisas é uma militância ideológica. Eu vou falar aqui, por exemplo, na questão das pessoas hoje que, até mesmo na igreja, tem essa militância ideológica. Eles criam-se uma ideologia, que pode ser tanto da sociedade, né, de um partido político, por exemplo, traz para a igreja, e agora a igreja vive essa militância ideológica. Uma outra questão de militância também é a questão social. E aqui eu não vou dizer que o social é ruim, né, que a igreja não tem que fazer uma questão assistencial, né, uma questão da assistência social. Não é isso. O ponto é que o evangelho está se tornando somente isso. Ou seja, as pessoas estão se prendendo ao evangelho da terra e não ao evangelho que vai levar para o céu. Então existe essa militância social, que todo mundo tem que ser igual a todo mundo no sentido de ganhar o mesmo tanto, que uma pessoa não pode prosperar. Então o que isso vai trazer? Isso vai trazer uma miséria para dentro da igreja. Então é importante observarmos que a questão do socialismo, por exemplo, o socialismo ele é muito bonito no discurso, mas na prática ele não funciona. Por que não? Porque observe que para se ter o socialismo, precisa de alguém estar bancando esse socialismo. Haverá um momento que esse dinheiro vai cessar. Por quê? Porque como ninguém trabalha, ninguém produz, esse dinheiro uma hora vai cessar. Então precisa ter o capitalismo, aí uma pessoa, uma empresa, um bilionário, um milionário, uma pessoa que tem uma vida melhor, o que ele vai pensar? Bom, eu tenho um tanto aqui, então eu vou dividir com alguém. Então isso é uma questão que o socialismo ele só existirá se existir o capitalismo. Se não houver o capitalismo, não existe socialismo. A questão da militância política. Talvez, de todas essas aqui, a militância política na igreja hoje talvez seja a mais forte. Por quê? Porque muito provavelmente você deve ter visto, talvez até mesmo na sua igreja ou em outras igrejas, uma disputa política, principalmente aí no cargo da presidência da República, que é o cargo maior, de uma forma direta. Política é a maior formação que se tem, né? O maior cargo que existe. Então, o que acontece? Uma igreja é de um partido A e outra igreja do partido B. Aí vem, nessa questão direta, por exemplo, da esquerda e da direita. Então, tem alguns cristãos que são de esquerda e outros de direita. De modo geral, eu não gosto muito de entrar nessa questão política, mas eu não consigo crer que um cristão autêntico seja do partido de esquerda. Por quê? Porque o partido de esquerda, ele tem algumas ideologias completamente contrárias à fé cristã. Eu vou citar uma para não citar uma, vou citar duas, que é a questão meu pai, da homossexualidade. A Bíblia é contra e o povo da esquerda apoia, e a questão também da ideologia de gênero. A Bíblia diz macho e fêmea e ponto. A ideologia da esquerda, ela fala de vários gêneros, ou seja, ela tem essa ideologia de gênero que é pecado. Então eu não consigo entender que uma pessoa que é um cristão autêntico seja de esquerda. Mas aqui eu observei em alguns lugares, por exemplo, que eu ia,
Tinha uma igreja, por exemplo, até uma igreja até muito séria, uma igreja idônea de muitos anos, uma igreja Assembleia de Deus firme. Ela fez até campanha para o candidato Jair Bolsonaro vencer as eleições. Eu achei isso uma discrepância. Por que eu acho isso uma discrepância? Pelo seguinte, porque a igreja ela não tem que se envolver com questões políticas. A igreja não tem que entrar nessa questão de esquerda, direita e de centro. Por que não? Porque nós somos da fé. Eu não estou dizendo para você ser um ignorante no sentido da questão política. Você pode ser politizado, mas não ser político. O que isso quer dizer na prática? Na prática quer dizer que quando você é politizado, você entende as políticas. Quando você é político, você é de um partido específico. E qual é o grande problema desse negócio? O problema é o seguinte: todo candidato de todas as esferas, ele sempre tem algo errado na vida dele. Então, se um cristão apoia esse candidato, quando esse candidato errar, esse cristão vai apoiar ele do mesmo jeito, vai falar que ele está certo. Então, ele está fazendo o que? Ele está pecando. Então, o cristão ele tem que ser politizado, ele tem que entender, compreender as questões políticas, mas ele não deve fazer disso uma militância. Ele não tem que ir para as ruas, ficar balançando bandeira para o candidato A ou candidato B. Por quê? Porque a nossa bandeira é o Evangelho e não partido A ou partido B, ou seja lá qual for. Eu já falei aqui em algumas outras oportunidades, eu tenho alguns amigos envolvidos em política que eu nunca vi ele fazer evangelismo, mas para falar de político é um fervor que me impressiona. Fala com um fervor, com uma firmeza do candidato dele. Então isso é algo que não deve entrar na igreja. O evangelho de Cristo é um evangelho de renúncia, de santificação. Nós não devemos entrar nessas questões políticas. E aqui também tem a questão da militância econômica, que também vai entrar nessa questão do socialismo, né, que muito cristão ainda entra nessa falácia, né, ainda acredita nessa falácia do socialismo. Vê, por exemplo, Venezuela, a vida, como é que é Venezuela? A Venezuela, ela pode ser um país riquíssimo e não é, por quê? Porque lá é socialismo. Da mesma forma, Cuba. Cuba é um país bonito, mas que está completamente largado. Por quê? Por causa do socialismo. E o político, de modo geral, ele funciona assim. O político é capitalista, mas ele prega o socialismo para a sociedade. Ou seja, a sociedade tem que continuar pobre, mas ele fica rico às custas daquele pobre que é o pobre que paga imposto. Então veja que a economia ela é extremamente importante em qualquer área, principalmente na igreja. A igreja sem dinheiro, a igreja não paga conta de água, luz, telefone, enfim. Então a igreja tem que ter a parte econômica, claro que tem que ter. A economia, no meu parecer, eu não gosto muito de entrar nessa questão política, mas para mim, na política, o departamento mais importante não é a segurança, não é a saúde, não é a educação, é a economia. Por quê? Porque se um país não tem dinheiro, ele não tem saúde, ele não tem educação, ele não tem segurança. Então a igreja da mesma forma, se a igreja não tem dinheiro, ela não consegue expandir, porque ela não vai ter água, não tem dinheiro para pagar a conta de água, não tem dinheiro para pagar a conta de luz, e aí como é que fica? A igreja fecha. Então observe que sim, é importante, mas a igreja não deve entrar em questões de militância nesse sentido. Falsos discursos. O cristianismo moderno corre um sério risco de ser marcado em parte mais por discurso que prática. Como eu tenho falado, e você certamente já deve ter ouvido falar na sua igreja, infelizmente a igreja tem perdido a sua identidade, inclusive nessa questão política, né? E nós falamos muito, temos um discurso muito bonito, parecemos até a questão do socialismo, né? O discurso do cristão é muito bonito, mas na prática não funciona. Por que na prática não funciona? Porque a gente não pratica. Então, nós vivemos, muitas vezes, falamos muito de um evangelho genuíno, o evangelho de Cristo, que é o evangelho que salva, um evangelho que cura, liberta o homem, leva o homem para o céu, mas nós não evangelizamos. Nós não cremos verdadeiramente que o Senhor Jesus batiza com o Espírito Santo
a ponto de nós fazermos campanha para as pessoas serem batizadas com o Espírito Santo. E entre outras coisas. Sem falar na questão do amor, né? Que muitas vezes nós falamos sobre viver o amor, mas nós não vivemos o amor na prática, que é estender a mão ao próximo, ao necessitado. E quando fazemos, o que nós fazemos? Colocamos lá em rede social. Então observe que hoje o cristianismo, de modo geral, mais uma vez eu sei que existem muitas exceções e quero crer que a sua igreja faça parte dessa exceção. Muitas vezes nós fazemos muitos discursos, mas na prática não funciona. Por quê? Porque nós não praticamos. Então, quando se perde o senso da iminente volta de Jesus, compromete-se o valor da santificação. Então, nós falamos muito de santificação, que nós temos que nos santificar, mas nós não nos santificamos. E aí, como é que fica? Lembra que Jesus falou, quando o Filho do Homem voltar, achará fé na terra? Ou seja, será que quando o Senhor Jesus voltar, será que eu estarei com a minha vida em santificação? Nós devemos nos questionar a respeito desse negócio, porque nós não devemos nos preocupar quem é que vai ser o próximo presidente da República. Essa não é a preocupação da igreja. A igreja precisa se preocupar de fato em que, e se Jesus voltar hoje, eu estou preparado para subir? Será que realmente eu estou salvo na pessoa de Jesus? Ou eu penso apenas que estou salvo, mas não estou? Nós devemos ter, de vez em quando, passar isso na nossa mente. Sabe para quê? Para que naquele grande dia nós não venhamos ser pegos de surpresa. Porque muitos me dirão, né? Mateus 7:12, né? Muitos me dirão, né? Senhor, no seu nome nós fazemos isso, fiz aquilo e fiz aquilo outro. E Jesus vai falar o quê? Não vos conheço. Mas não estava certo da salvação? Mas o Senhor Jesus não conhecia. Mas não fazia em nome de Jesus? Fazia em nome de Jesus, e em nome de Jesus acontecia as coisas mesmo. Mas não conhecia. Por quê? Por que Jesus não conhecia? Porque pratica a iniquidade. E quando as pessoas estão dentro da igreja hoje, falando de Jesus, pregando de Jesus, ensinando sobre Jesus, ensinando certo, pregando corretamente, mas vive uma vida de iniquidade no dia a dia. Você acha mesmo que essa pessoa será salva? Não, não será. Mas quando eu prego, as pessoas aceitam a Cristo como Salvador. É porque a palavra não é sua, a palavra é de Deus. Então a palavra, como ele está falando da palavra, o Espírito Santo toca no coração daquela pessoa e aquela pessoa aceita Cristo como Salvador, porque o Espírito Santo convenceu. Mas aquela pessoa que está pregando, que como está na vida de iniquidade, vai partir para a eternidade sem Cristo, mesmo ganhando almas para Jesus, mesmo falando da palavra corretamente, mesmo ensinando corretamente. Por que eu estou dizendo isso para você? Porque muitas vezes o cristão se perde na questão do resultado. Se prende, né, melhor dizendo, se prende a questão do resultado. Ora, se eu estou pregando a palavra e as pessoas estão aceitando a Cristo como Salvador, então eu estou salvo. Não. As pessoas estão sendo salvas porque estão crendo na palavra. Não quer dizer que eu sou capaz de salvar alguém. Eu não sou. Não salvo nem a mim, que dirá os outros, né? Então observe que é importante nós analisarmos a nossa vida no nosso cotidiano. Será que realmente no meu dia a dia eu estou de fato sendo uma pessoa santa na presença do Senhor? Será que realmente eu estou vivendo o Evangelho da Graça, o Evangelho genuíno de Jesus? Prosperidade, existencialismo e engajamento cultural. A pregação bíblica é: arrependei-vos, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados. E essa palavra também é para mim. Eu preciso fazer o quê? Me arrepender. Me arrepender todos os dias. Por quê? Porque todos os dias nós pecamos. É verdade que nós não vivemos naquela prática do pecado em si, aquele pecado que leva a pessoa para a eternidade sem Cristo, que a pessoa perde a salvação. Mas muitas vezes nós pecamos num pensar, num falar, num agir. Ou tem um sentimento de ódio por alguém, ou um sentimento de raiva, ou um desejo de vingança. Nós devemos fazer o quê? Pedir perdão àquela pessoa que nos ofendeu, ou que nós ofendemos a pessoa. Por quê? Porque se Mateus 6,15 nos diz que se não houver perdão, Deus também não nos perdoará. Ora, se uma pessoa não está perdoada, como entrará nas mansões celestiais? Não entrará. Portanto, nós devemos nos arrepender. Da mesma forma que nós pregamos que o povo precisa se arrepender, nós também. Será que hoje eu não falei algo que eu não devia? Será que eu não agi de uma forma errada, equivocada? Nós devemos sempre ter essa preocupação,
para que não aconteça conosco. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Sinopse: teologias seculares e distorcidas enfraquecem a missão da igreja e desviam o foco da santificação e da volta de Cristo. Conservando espírito, alma e corpo, prontos para o retorno de Cristo. E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados e irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Por que que eu preciso viver uma vida de santificação com corpo, alma e espírito? Porque sem santificação eu não verei o Senhor. Eu preciso viver uma vida de santificação, de santidade. Só o corpo não, o corpo, a alma e o espírito. E isso é uma questão muito profunda, porque a alma vai falar da questão dos sentimentos, das emoções. Então, nessa esfera, eu não posso pecar, eu tenho que me santificar nos meus pensamentos, né? Nos meus sentimentos, eu preciso ser uma pessoa santificada nisso. Na questão do espírito, eu preciso também ser santificado. De qual forma? É quando eu sei o que é certo e o que é errado e eu vou fazer aquilo que é certo, ou seja, eu tenho que me santificar no espírito. E também na questão de adorar o Senhor. Eu preciso adorar o Senhor em espírito e em verdade. Então eu tenho que me santificar até mesmo para adorar o nome santo do Senhor Jesus. E no corpo, eu também tenho que manter uma vida de santificação. Como eu devo me santificar no corpo? Não tendo vida de prostituição, por exemplo, adultério, fornicação, entre tantas outras coisas. Relações íntimas inadequadas, né? Que não é para nós, né? Então nós devemos viver tanto no corpo, na alma e no espírito uma vida de santificação. Uma santificação completa. Que vivamos desfrutando de uma profunda convicção de nossa salvação, anelando pela vinda de Cristo. Se algo faltar, não nos esqueçamos, o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo o pecado. Quais são os tipos de santificação que existem? Existem 3 tipos de santificação. E quais são, né? É aquela quando nós aceitamos a Cristo como Salvador, existe uma santificação espontânea naquela hora. Né? É a primeira santificação que nós experimentamos. O que isso significa na prática? Significa que quando uma pessoa, por mais vil pecador que seja, aceita Cristo como Salvador e morre logo em seguida, aquela pessoa está salva. Por quê? Porque como aceitou a Cristo como Salvador, houve ali uma santificação dos seus pecados. Então, todos os pecados que aquela pessoa possuía foi limpo, foi tirado. Ou qual é o outro tipo de santificação? É no decorrer da nossa vida. Assim que aceitamos a Cristo como Salvador, temos a primeira santificação. E amanhã, como é que vai ser? Eu preciso continuar a viver uma vida de santificação. Aí eu procuro a santificação. Eu que vou me santificar, eu vou me apartar do pecado. O pecado está vindo de lá, eu vou por cá. Então eu vou me separar do pecado. Por quê? Porque santo significa isso, separado. Então para eu ter uma vida de ser santo, eu preciso de santificação. Então observe que agora, daqui para frente que eu aceitei a Cristo como Salvador, durante toda a minha vida eu preciso viver o quê? Uma vida de santificação. E qual é a terceira santificação? A terceira santificação é aquela santificação que nós teremos no nosso corpo, né? A glorificação. Aqui é a santificação plena. Por quê? Porque quando Jesus voltar para buscar a sua igreja, o nosso corpo será transformado, será glorificado, será santificado. Então, a partir de agora, eu não preciso mais me santificar. Por quê? Porque essa santificação, na volta do Senhor Jesus, ela será plena para toda a eternidade. Não haverá mais pecado. Por que não? Porque estaremos no céu, nas mansões celestiais, e lá não entra pecado. Sinopse: a santificação deve abranger todo o ser do crente, como preparo integral para a vinda do Senhor. Conclusão: que como peregrinos e forasteiros jamais percamos o anseio pela eternidade com Deus. Enquanto aqui estivermos, vivamos na inteira dependência do Senhor Jesus. Que nós não venhamos de maneira nenhuma nos esquecer de Deus.
não desejar mais estar na presença, nos esquecer, eu não quero mais morar no céu, vou deixar tudo. De maneira nenhuma. Nós devemos a cada dia mais buscar ter esse anseio pela presença do Senhor, para morar nas mansões celestiais. A toda hora nós pensamos, pode ser agora a volta de Jesus, e se for agora eu estou indo. Ter esse desejo de estar na presença, de conhecer o Senhor, de ver o Senhor face a face e dizer para todo sempre, santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Que nós venhamos a cada dia mais estar com este anseio, né? E ficar sempre na dependência do nosso Senhor, porque é Ele que nos justifica em tudo. Revisando o conteúdo, número 1. Um dos fatores essenciais para a preservação de uma vida de santificação integral é a esperança escatológica, o anseio pela eternidade com Deus. Número 2. Satanás sempre repete a estratégia adotada desde o Éden. Busca confundir a mente do ser humano e desviá-lo da perspectiva estabelecida pelo Criador. Gênesis capítulo 3, versículos 4 a 5. Número 3. Vivemos o perigo de um cristianismo secular, reduzido a pautas e militâncias ideológicas, sociais, políticas e econômicas, enfrentadas por expedientes meramente humanos. Lucas capítulo 17, versículos 26 ao 30, Lucas 18, do 1 ao 8, 2 Coríntios 10, capítulo 4, versículo 5. Número 4. Cristianismo secularizado, falso discurso, prosperidade, existencialismo e engajamento cultural. Número 5. Acautelai-nos também da cosmovisão cristã, inspirada na escatologia calvinista amilenista, que, descrendo no arrebatamento da igreja e um milênio literal, enfatiza o engajamento político e cultural para a redenção dos sistemas humanos e não a proclamação do evangelho para a salvação dos pecadores. Isso aqui é uma grande armadilha, né? Muitas pessoas, como eu estava falando sobre a questão do resultado, né? As pessoas acham que porque uma pessoa tem um grande engajamento, um pastor, por exemplo, tem um grande engajamento, então as pessoas estão ao seu redor, as pessoas concordam com tudo que ele fala, então as pessoas acham que ele, né, o próprio pastor acha que ele está o quê? Ele está salvo. Por que ele acha que está salvo? Por causa do resultado que ele alcança, muito engajamento, muitas pessoas com ele, muito like, né, por exemplo. Então, é muito perigoso esse negócio do resultado, se apegar a resultados. Isso é extremamente perigoso. Nós olharmos para a questão bíblica, por exemplo, você verá que muitas vezes as pessoas estavam, Daniel, por exemplo, Daniel não estava fazendo o que todo mundo estava fazendo. Ele era praticamente o único que estava fazendo, né? Que era orando 3 vezes ao dia, por exemplo. Mas ele estava certo, ele estava salvo, por isso. Mas o restante da Babilônia estava perdida. Mas não estava todo mundo fazendo. Então, é claro que ali tem outro contexto, é uma outra questão, é uma questão também de pecado propriamente dito, mas o que eu quero dizer é que o resultado, muitas vezes, e na boa parte das vezes, ele não significa a aprovação de Deus. Vou te dar um outro exemplo mais prático. Imagina que um pastor começou a dirigir uma igreja e essa igreja tem 100 membros. No final do ano, ele devolve essa mesma igreja com 1.000 membros. Parece que ele cresceu bastante, né? Colocou mais 900 pessoas. Ele pegou com 100 e agora está com 1.000. Parece, o resultado demonstra que Deus está no negócio. Mas Deus pode não estar. Essas 900 pessoas que entraram, podem não estarem salvas. Por quê? Porque entrou para a igreja por outras razões. Então, nós devemos pregar o evangelho do arrependimento, da renúncia. E não dizer que Jesus vai curar todos, vai acabar com todos os seus problemas. Porque quando nós falamos que o Senhor Jesus vai acabar com todos os problemas, e sim, Ele pode acabar com todos os problemas da humanidade, com todos os problemas que uma pessoa tem, mas quando nós falamos isso para uma pessoa, cria nessa pessoa a falsa impressão de que se ela aceitar Cristo como Salvador, todos os problemas dela serão solucionados.
e eles não serão. Então, o que ela vai ficar? Ela vai virar uma pessoa cristã frustrada. Eu aceitei a Cristo como Salvador porque me falaram que ele ia acabar com todos os meus problemas. Muitos problemas realmente ele resolveu, mas tem muitos problemas que ainda perduram. Então, eu vou largar Jesus, porque eu estou vendo que não é bem por aí o negócio. Então, é perigoso a forma com que nós falamos, né? A forma que nós evangelizamos, a forma com que nós nos baseamos no resultado. O resultado, mais uma vez, o cuidado com o resultado. O resultado pode ser da parte de Deus? Sim, pode ser da parte do Senhor. Esse irmão, esse pastor pegou a igreja com 100 membros, agora devolveu com 1000 e realmente os 1000 estão salvos na pessoa de Jesus. Amém. Glória a Deus. Foi um grande resultado? Sim, foi um grande resultado. Foi um grande trabalho para a honra e glória do nome do Senhor. Mas mesmo assim, não quer dizer que esse pastor esteja salvo. Entra mais nessa questão do resultado. O resultado engana muito. Engana muito. Muitas vezes não é igual na escola, né? Na escola nós tiramos 10 e está tudo certo. Independente do que você faz durante a aula. Ninguém está vendo. O que vale é o resultado, então tudo bem. Se tirou 10, você está aprovado, ok. No Evangelho é diferente. No Evangelho se conta mais, na verdade, o cotidiano do que o resultado. Quantas vezes pessoas, naquele grande dia nós veremos, que pessoas que nós não dávamos nada, aquela pessoa que você estava lá atrás, que ninguém dava oportunidade, que ninguém dava nada por ele, vai ser justamente essa pessoa que vai ter uma coroa maior. Por quê? Porque no cotidiano ele não dava resultado na igreja, mas no cotidiano ele estava pregando a palavra sendo genuíno, com amor, estava estendendo a mão ao próximo, estava sendo piedoso, estava fazendo o que de fato Jesus mandou fazer, e nós não. Então nós estaremos salvos, mas nós não teremos uma coroa, uma pedra como aquela daquele irmão ou daquela irmã. Então o resultado, muitas vezes, e na maioria das vezes, ele não mostra que a pessoa está salva ou não. O que demonstra de fato é a santificação, é como essa pessoa anda durante o dia, durante a noite, o que faz, o que deixa de fazer, a busca que ela tem pela palavra, pelo jejum, pela oração, pela busca da presença do Senhor. É isso que faz toda a diferença. E eu quero agradecer a você que esteve comigo até aqui, neste trimestre, né, nesse quarto trimestre de 2025, que eu quero crer que será um trimestre de bênção para a sua vida, e que foi, né, um trimestre de bênção para a sua vida, e que você a cada dia mais continue buscando a face do Senhor, preparando o seu corpo, alma e espírito para a volta do Senhor, para quando Jesus voltar, você ouvir da parte do Senhor Jesus: vinde benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Mateus 25, versículo 34. Que Deus que continue abençoando a sua vida. Se você gostou da aula de hoje, você deixa o seu like, o seu comentário, compartilhe esse vídeo com uma pessoa que, assim como você, também ama a Escola Bíblica Dominical. Se você não gostou, também deixa o seu dislike, também deixa o seu comentário, é importante também. E que nós venhamos estar aí prontos para o primeiro trimestre de 2026. Fica na paz. Tchau!